Não os conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não os conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Eu acho muito bom começar ouvindo esta introduçãozinha da música, não vos conformeis com esta era, porque esta era é muito complicada mesmo. É complicado, os que se conformam com esta era têm grande prejuízo. Apesar da atualização, as atualizações do sistema humano, o ser humano parece que não muda nunca. Aí eu vejo e escuto pessoas importantes da mídia e de outros setores associar a violência como ignorância e determinados assuntos, determinadas manifestações da sociedade como sendo atraso. E a gente, na verdade, quando analisa sem paixões, chega a uma conclusão que o homem não faz muita diferença. Ele sendo formado e muito bem instruído, muito bem educado e às vezes até tendo muito recurso, não faz diferença o seu instinto violento, o seu espírito mundano e pervertido do homem do campo, o homem da roça, o homem sem instrução nenhuma. Não faz diferença. As minhas avaliações podem não ser lá essa coisa toda de um antropólogo, mas pela minha experiência nos dois campos, no campo da sociedade civil livre, desimpedida, endinheirada, trabalhando em cartório, trabalhando em grandes empresas, revendas de veículos, tratando com gente de dinheiro, com grandes empresários e tratando com pessoas sem nada, a gente vê o seguinte: quando eles estão em apuro, quando eles estão tristes, quando eles estão feridos, as reações são muito parecidas. E a leitura que nós vamos fazer no Salmo 74 vai nos deixar também com essa ideia, com essa impressão de que tem pouca mudança, dependendo da situação. Salmo 74, versículos 7 a 12. Olha aqui a ação dos homens. Lançaram fogo no teu santuário, profanaram e derrubaram até o chão a morada do teu nome. Disseram nos seus corações: despojemo-los de uma vez, e queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o inimigo? Blasfemará o adversário o teu nome para sempre? Porque retiras a tua mão, a saber, a tua destra, tira-a de dentro do teu seio. Todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. O ser humano, fazendo esta avaliação breve que eu fiz, o ser humano tanto faz ele ter boa instrução, morar bem, ter perspectivas para o futuro, ser proprietário, ter reservas, como não ter. Quando ele, o ser humano, me refiro aqui ao bicho-homem, ao ser humano, quando esse bicho bípede está injuriado, ferido,
quando ele está, quando ele deseja fazer o mal, quando ele quer se vingar de alguém, ele não contempla nada, ele não tem contemplação com nada, ele não dispensa nada. A queixa do autor aqui neste Salmo 74 é contra a profanação das coisas de Deus. E é só o que a gente vê. Todo homem, de alguma maneira, rejeita determinado aspecto da fé do outro. Nós temos 3 grandes religiões fundamentadas em alguns princípios da Bíblia. O cristianismo, dividido entre os que têm a Bíblia Sagrada como regra de fé e os que são idólatras e usam a Bíblia tentando justificar. São cristãos, e isso é chamado de cristianismo, e tem deles que são piores do que qualquer outro tipo de religião. A intolerância da religião, ela é uma constante. Nos países protestantes, a intolerância, ou houve maior intolerância no passado contra minorias. Nos países de dominações católicas, da mesma natureza. O exemplo mais trágico, humanamente e religiosamente falando, foi a Espanha com os seus reis, os reis católicos, Fernando e Isabel. Perversos da pior espécie, prestando um serviço à igreja criminosa. Os papas criminosos tiveram naquele casal, e dentro do sistema espanhol, a maior mão de obra de perversidade. E o Islã nasceu numa poça de sangue. E continua no sangue. E a cultura de matar, de destruir, de matar o inimigo, de matar o adversário, de matar o infiel, no Islã, essa cultura é absoluta. Veja o que está acontecendo agora. Isso não é novidade, nunca foi. É assim desde a tomada de Meca pelo Maomé. Meca e Medina, aquela história lá, no comecinho da história. É assim, foi assim e será assim. O autor aqui não menciona grupos. Ele não fala quem lançou, ele não diz quem lançou fogo. Mas a gente sabe que os filisteus faziam isto, os cananeus faziam isto e os hebreus faziam isto. E eram os grupos daquele momento, daquela época. Lançaram fogo no teu santuário. A Babilônia fez isto. Profanaram e derribaram até o chão a morada do teu nome. Destruíram totalmente o formoso e famoso e majestoso templo de Salomão. A justificativa do versículo 8. Disseram nos seus corações: despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Destruíram o templo e impediram o culto em qualquer outro lugar. Versículo 9. Já não vemos nossos sinais. Não temos profeta. A rainha Jezabel matou muitos deles. O Acabe era o rei e dava suporte para isso. O rei Manassés matou muitos profetas. Diz a tradição que ele matou o próprio profeta Isaías. E o autor aqui diz: já não há profeta.
nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Não temos nenhuma ajuda através de predições. E no versículo 10 ele diz: até quando, ó Deus, nos afrontará o inimigo? Até quando nós vamos sofrer isto, passar por isto? Blasfemará o adversário o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão? Ele está pedindo intervenção divina, juízo. A saber, a tua destra, tira-a de dentro do teu seio. Isso é uma figura de linguagem de alguém que está com a mão no bolso, com a mão dentro da roupa, e tira a mão para usar numa batalha. É uma figura de linguagem. E ele pede que haja intervenção, mas ele confessa a sua decisão de andar com Deus. Todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade. Haja o que houver, pode acabar com o culto, pode tirar a liberdade, pode proibir o meu exercício de livre pensar. Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando salvação no meio da terra, e isso está no meu coração. É algo maravilhoso quando você tem isto de fato no seu coração. E eu tenho. Que Deus abençoe meus irmãos. Vamos suplicar a bênção do Senhor, vamos orar, pedir a graça e continuar. Eu tenho um projeto, um grande projeto pessoal, chegar ao fim com a mesma graça que eu comecei. Eu comecei cheio de graça, estou cheio da graça e quero terminar cheio da graça. Alguns perdem na chegada, já bem pertinho de completar a prova, cai, desmaia, desanima, perde por pouco. No sentido espiritual, muitos já perderam por pouco e alguns perdem muito. Então vamos continuar firmes andando para frente. Eu louvo a Deus pela minha vida, pela minha igreja. A minha alma mater, eu digo sempre, é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E já tiraram da gente, praticamente. Criaram outra coisa no lugar dela. Mas não esvaziam corações, não há essa técnica. Não esvaziam mentes e corações. Nós vamos suplicar a bênção de Deus e, recomeçando pelas famílias da nossa congregação, vamos apresentar o irmão Fassani, a irmã Fátima e os seus filhos. Querido Deus, Pai Santo e bondoso que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade e graça. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, pela nossa congregação. Ó Senhor, abençoa os nossos irmãos, crianças, jovens e adultos. Abençoa, meu Senhor, as lideranças. Guarda, meu Senhor, nossa liderança na Escola Bíblica Dominical, entre as senhoras, com as criancinhas, Pai, a tia Sônia com a sua equipe. Guarda, dá a tua graça, a tua proteção. Amado Senhor, e agora suplicamos pelo irmão Fassânia, a irmã Fátima, abençoa, meu Senhor, os teus servos. Guarda este casal, meu Senhor, diante de ti. Abençoa os seus filhos. Toma, meu Senhor, em tuas santas mãos o Caleb e o Samuel. Guarda a família, toma em tuas santas mãos, Pai, dando graça, saúde, vigor e protegendo grandemente, ó Deus. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!